Ei, gente, hoje nós vamos conversar sobre dores emocionais, traumas. Será que a terapia funciona? Será que o autoconhecimento através da psicanálise é capaz de fazer as pessoas se tornarem mais felizes, com menos sentimentos de rejeições, de angústias, de ansiedades? Será que a terapia, usando a palavra terapia, mas na verdade vocês já devem saber que eu gosto mesmo é de análise. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, eu sou Cássia Rodrigues, apaixonada pelo saber da psicanálise, apaixonada pelo saber da neurociência, sou economista, sou teóloga, tenho 60 anos, tenho um filho que vai casar em maio, sou casada e gostaria de dizer para vocês, sim, a psicanálise cura. No ano 2000, o Eric Kandel, ele ganha o prêmio Nobel comprovando sobre o estudo científico dele de um molúsculo chamado aplysia. Ele chega à conclusão que a terapia muda as conexões neurais. Só um minutinho, gente. Apareceu ali. Porque vai ter um grupo de terapia hoje enorme e eu já tenho que estar de olho que 18h30 minha equipe entra. Segunda e terça e quarta eu fiquei sem sinal e eu acabei no trabalhando. E aí eu quero conversar com vocês. Afinal, o que a análise ela faz com a gente? Primeira coisa que eu vou deixar para vocês é esse livro do J.D. Nasio. Sim, a psicanálise cura. E agora eu vou falar o que é o inconsciente. Aí eu separei algumas coisas para criar uma sistemática de ensino para vocês entenderem por que a psicanálise cura. Se vocês querem fazer perguntas, quando ficar faltando uns 10 minutos para eu terminar a live, mais ou menos 18h40, eu vou na interrogação e vou ler as perguntas de vocês, porque agora eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo, que eu criei um roteiro para hoje conversar com vocês. E eu só respondo enquanto eu estou ao vivo. Não adianta deixar depois ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, porque esse vídeo agora está ao vivo, mas daqui a pouco eu peço para postar no YouTube. E vai compartilhando aí no aviãozinho com todo mundo que você acha que deveria fazer análise, inclusive você também, tá? Porque a gente não tem que achar que só o outro tem que fazer análise, não. A gente também tem que fazer análise. Então o inconsciente é uma verdadeira caixinha de surpresa. Vou logo já mostrar para vocês aquela figura que você já deve estar meio cansado de ver eu mostrando, porque o inconsciente, analogicamente, ele é comparado a um iceberg. O Freud falou da primeira tópica, ele acabou de escrever em 1913. Passaram-se 10 anos, ele escreveu a segunda tópica. A primeira tópica ele fala do inconsciente. Na segunda tópica ele fala do id, ego, superego. Só que o problema, sabe qual é o grande problema? Que esses conceitos do Freud, libido, sexualidade, a sexualidade infantil, recalque, ego, são tão usados no senso comum que as pessoas acabam confundindo o que é científico da psicanálise com o que é senso comum. Por exemplo, ego no senso comum quer dizer que você é meio narcisista, fulano tem um ego inflado. E na psicanálise não é nada disso. Na psicanálise é a construção da personalidade que se faz através das fases psicossexuais do prazer da libido. Outro saber que é muito difundido, a libido no senso comum é confundido com desejo sexual. A libido para Freud na psicanálise não tem nada a ver com sexualidade, com sexologia, não tem nada a ver com um desejo de um homem pela uma mulher pela mulher, o homem pelo homem. As questões sexuais da fase genital, quando entra na adolescência. Freud, ele falou que nós, quando nascemos, nós temos todo o nosso prazer concentrado na boca. Aí são aquelas fases psicossexuais do compêndio 7 das fases psicossexuais, que a gente tem primeiro fase oral, depois anal, depois fase fálica, fase da latência e finalmente a genital.
Então, vou ler para vocês algumas coisas que eu separei. O que é o inconsciente? Vocês já devem ter visto vários lugares eu falando que nós temos uma nova turma que vai começar em abril, que as vagas já acabaram. E tem uma nova turma aberta para matrícula que começa segunda-feira as matrículas. Liberei 30 vagas para a turma de junho e só tem 15 agora que estão sendo avaliados. 15 já estão reservadas que as pessoas vão fazer a matrícula segunda. Para a turma de junho, porque de abril ela já encerrou em novembro. E a turma que começou em novembro, as matrículas dela começaram em junho do ano passado. Tá? Então, se você tem desejo de se tornar psicanalista, você vai lá no site institutocassiarodrigues.com, lá tem todas as informações. Você tem que ter uma graduação completa de no mínimo 3 anos e meio e você vai passar por as fases eliminatórias para o Instituto Cássia Rodrigues ver se você tem habilitação de se tornar um psicanalista. E a psicanálise se constitui pelo tripé. Você tem que estar em análise, você tem que estar fazendo a terapia, você tem que aprender a teoria e você tem que ter os pacientes pilotos. Então, e tem também o grupo de terapia que começa no dia 10 de março, que só estão com 3 vagas disponíveis. 3 ou 4, que tem uma pessoa que está sendo avaliada. Acho que tem 4 vagas ainda. E quem avalia não sou eu, é a minha equipe pedagógica, porque eu acabo não dando tempo. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora do que é esse inconsciente. O que é esse inconsciente? O funcionamento da mente humana é um enigma que intriga as ciências desde sempre. Particularmente, um tema é bastante obscuro. Eu vou ler um pouquinho e depois eu explico a vocês. Se vocês vão tendo dúvidas, bota as dúvidas aí na interrogação. Vai compartilhando esse vídeo com todo mundo, para todo mundo já entender o que é inconsciente, porque muitas pessoas não sabem o que é psicanálise e falam mal porque julgam a psicanálise. A Freud só pensou em coisas sexuais. Freud o tempo todo pensava em sexo. Nada disso. Freud explicou que a gente nasce com desejo na boca, o desejo de sugar depois de morder, depois a liberação e o controle das fezes, depois a descoberta dos órgãos genitais, depois o complexo de Édipo. Aí tem que declinar do complexo de Édipo, tem que fazer o corte da castração para nós termos só neurose, senão nós vamos ter as parafilias. E a psicose são pessoas que fogem completamente da realidade, elas não estão em contato com a realidade. Então nós temos que entender para poder até explicar para as pessoas que estão julgando tão mal a psicanálise. Freud morre em 1939, ele é o tronco da psicanálise, mas depois nós tivemos 6 galhos, Winnicott, Bion, Lacan, 2 americanas, a Melanie Klein. Então nós temos o Freud, que é o tronco, e 6 troncos, o Freud é o tronco e 6 galhos, tá? Então, particularmente, é um tema bastante obscuro. Claro, ainda há muito mistérios em torno do inconsciente. Não existe a palavra subconsciente, porque a tópica que Freud estabeleceu, a primeira teoria que ele estabeleceu, que é a teoria topográfica, topoi é local, é um local no cérebro, tanto que não é um local que a pessoa morre e ela vai lá ver onde estava o inconsciente da pessoa. Não, é um local que não tem líquido que sai, mas hoje, com o passear da psicanálise com a neurociência, a gente já está fazendo a interface da psicanálise e da neurociência. Neurociência não tem nada a ver com neuropsicologia também. Neurociência, quando fala neuro, tem a ver com cérebro. Ciência tem a ver com todas as ciências, inclusive a psicanálise. Então a gente tem o saber da neuropsicanálise. Eu tenho que ficar de olho aqui porque os meninos vão entrar com as meninas, senão eles não têm acesso ao meu TeamViewer. Ele não para de trabalhar nem um segundo da sua vida, o inconsciente. Ele armazena uma quantidade imensurável de informações e está presente nas mais diversas ações nossas. E outro tema que é muito difundido, errado, é recalque. A pessoa pensa que recalque é aquilo que você é meio insegura. Fulano é recalcada, fulano é insegura. E não tem nada a ver. Recalque são os conteúdos que ficam lá no inconscientes. Aí o compêndio 6 da Imago do Freud explica a psicopatologia da vida diária. Aí ele fala
desses conteúdos recalcados, eles voltam nos sonhos, eles voltam no atos falhos de linguagem, eles voltam nos mecanismos de defesa do ego, ele volta nos xistes, eles voltam nos atos falhados. Então são as formas que vão voltar esse conteúdo que está recalcado no inconsciente. Ele não é esquecido, ele só não é lembrado. Então vamos continuar lendo. Porém, mesmo a ciência especializada em estudar as atividades cerebrais não sabe com precisão como definir o que é inconsciente. Então, a neurociência ainda não sabe definir. Por mais que as pessoas achem que a consciência está no lobo ínsula, ainda não tem nada definido, ainda está em processo de descoberta. E a neurociência é algo muito recente, né? E o Eric Kandel, esse autor aqui da neurociência e Em Busca de Memória, e vários outros livros que ele tem, ele fala que se Freud tivesse continuado pelo saber da neurologia, seria o Freud que ia descobrir o neurônio, porque o neurônio foi descoberto ali em 1800 e alguma coisa, quando Freud estava descobrindo também a psicanálise, e foi descoberto pelo espanhol Santiago y Cajal. Então vamos lá. A mente consciente ocupa uma parte muito pequena dentro da atividade cerebral, ou seja, parte do funcionamento que se encontra fora do campo da consciência, e com isso é considerada inconsciente. Em outras palavras, o inconsciente é tudo aquilo que é feito sem a percepção do consciente. Se você parar e pensar o que você almoçou hoje, você lembra. Se você parar para pensar, isso é fato consciente. Se você parar e analisar o que você almoçou semana passada, você talvez lembre. Mas se você parar e analisar o que aconteceu um ano passado, aí você só vai lembrar no set terapêutico, através dos questionamentos que o psicanalista faz em você. O psicanalista não dá conselho, o psicólogo não dá conselho. O psicanalista, o Freud comparou o psicanalista que faz arqueologia, um cirurgião, ou uma folha em branco, ou um espelho. Então é a arte de você tirar informações da pessoa, para a pessoa poder aprender quem é ela. Porque se conselho resolvesse a vida das pessoas, a gente resolveria quando as pessoas dão alguns conselhos pra gente. A gente só muda a nossa vida quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo. E outra questão, a mente consciente ocupa parte, esse eu já li, andar, se comunicar, pensar, diversas outras ações que cada pessoa tem a capacidade de fazer, somente são possíveis por meio das correções motoras que acontecem graças aos sinais evidenciados pela mente. Então aqui, ó, por que faz a psicanálise ser tão mal vista? É porque tantos livros de autoajuda, por exemplo, Chopra, eu acho que fala assim, aquele cara da autoajuda, ele fala que nós temos uma mente subconsciente. Não existe o subconsciente. A palavra subconsciente não existe, ela é uma forma muito vulgar e pejorativa de explicar o aparelho psíquico. A mente subconsciente não existe. O Freud falou de uma mente inconsciente, uma mente que ela está aqui, ela está presente na gente, só que ela não é lembrada, porque o inconsciente ele é movido por algumas características, como por exemplo, ele é atemporal, ele é movido pelo princípio do prazer, ele é movido por pulsões. O inconsciente é movido por pulsões. Aí o Freud, antes dele, ele não escreveu muitos detalhes dessa fase oral 1, oral 2, igual o Abra escreveu aqui nesse livro. Mas ele, quando começa a escrever algumas coisas ali, depois quando ele descobriu que ele tinha câncer, um câncer de palato, que ele teve céu da boca, ele teve 23 anos câncer de palato, tanto que ele tinha uma prótese no céu da boca, e ele passou por 33 cirurgias, e ele não quis gastar muito esse tempo entendendo da fase oral, mas ele falou daquela melancolia que as pessoas têm de quando estão vivendo algumas coisas, e essa melancolia, muitas vezes, a gente está fixada na fase oral. Aí é um outro saber do Freud, que é a fase oral, anal, fálica, complexo de Édipo, latência. Latência é aquele período que o ser humano declina o complexo de Édipo e ele está muito bonzinho antes de entrar na genital. Genital é finalmente quando ela procura os grupos afins para se relacionar. Eu tenho agora no dia 11 de março uma aula terapêutica onde nós vamos falar das fixações na fase anal 1.
as fixações, e vocês sabiam que as fixações na fase anal 1 são aquelas pessoas que são extremamente abusivas, as pessoas que ficam fixadas na fase do controle, na fase do reter do controle, na fase anal, elas são abusivas, e pessoas abusivas são aquelas que manifestam vários comportamentos. Eu não estou falando de transtorno de personalidade, eu não estou falando de narcisismo antissocial, porque esse é um saber da psiquiatria. Esse saber de transtorno não é um saber da psicanálise. A psicanálise, quando ela estuda a psicopatologia da vida diária, ela não estava preocupada com os transtornos. Por que não estava preocupada? Porque, olha só, a gente começou, eu fiz uma live anterior, que eu explico, porque a prova do Enem, a redação do Enem, falou sobre a saúde mental. E a saúde mental, por que tantas doenças mentais? Para falar de doenças mentais, a gente está falando à luz da psiquiatria. E à luz da psiquiatria, a gente tem o DSM-5, que foi o primeiro, foi criado com 100 e poucas páginas, 130 páginas. Hoje nós estamos no DSM-5, que tem 950 páginas. Estou fazendo arredondado as páginas. Tem quantos transtornos. Saber o transtorno que a pessoa tem vai só indicar qual profissional que ela vai buscar. Por exemplo, o transtorno do espectro do autismo é uma doença mental. Ah, mas tem médicos que falam que não é. Todas as vezes que você tem afetado o seu comportamento, a sua linguagem, o seu modo de ser, você é caracterizado como um transtorno mental ou como uma doença mental. Só que está muito estigmatizado, igual a redação do Enem. É muito estigmatizado, é muito preconceito que as pessoas têm. Aí as pessoas preferem não estudar do que entender. Mas eu sou favorável que o saber liberta a gente da ignorância. É muito melhor a gente saber as coisas do que ficar na ignorância. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se liberta daqueles comportamentos que às vezes a gente não consegue sobreviver. Então, os livros de autoajuda pregam que o pensamento positivo, ainda que inconscientemente, como meio de se alcançar o sucesso. Isso é a maior mentira que se pode imaginar, porque não existe pensamento positivo. Nosso cérebro é um órgão muito inteligente. Não existe esse negócio de pensamento positivo para mudar a vida. Se fosse assim, a gente ficava o dia todo pensando: vou ficar rica, vou ficar rica, vou ficar rica. Você ficaria. Tanto que tem uma live que nós vamos fazer no dia 30 agora, sem ser esse sábado, no outro, falando sobre os mitos da psicanálise, mas é a live exclusiva para membros. E um dos mitos da psicanálise é acreditar que a gente só usa 10% do cérebro. E esse mito foi instituído daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, um livro dos anos 50, que fez com que muitas pessoas construíssem a ideia que a gente pode desenvolver os 90% do cérebro. Nós, todos os seres humanos, já usam 100% do cérebro. Então, são os mitos da neurociência, são as mentiras contadas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar que elas são verdade. Então, já é difícil de provar com segurança o poder do pensamento direcionado. Então, nós temos que ter capacidade de entender que nós temos traumas dentro da gente, nós temos conteúdos recalcados dentro da gente que não tem nada a ver com baixa autoestima, porque a gente fala muito de conteúdos recalcados como se fosse a pessoa tem um jeitão estranho de ser, como se a pessoa tivesse baixa autoestima. E isso não é conteúdo recalcado à luz da psicanálise. O problema é que o senso comum é aquilo que é passado de pai para filho, por exemplo, manga com leite faz mal. É um conteúdo de senso comum que não faz. Vocês já sabem que o manga com leite foi criado lá na época dos escravos, porque tinha pouco leite e muita manga. Então começaram a dizer que se tomasse um com o outro fazia mal para os escravos comer mais manga do que leite. E nunca fez mal. Isso é senso comum. São aqueles saberes que a gente pensa que é verdade, mas não é. Então esses conteúdos passados pelos livros de autoajuda fazem com que a gente acabe não acreditando na psicanálise. O inconsciente seria tudo que não temos acesso consciente. Existe uma série de formas de acessar o poderoso inconsciente, porque a gente tem que acessar o nosso poderoso inconsciente, dizem que
que o inconsciente é a parte mais importante nossa. Dizem a psicanálise. Então, vamos ler isso aqui. O inconsciente é um sistema de armazenamento de memórias e de conhecimentos aprendidos. O acesso a essas informações não é fácil, porque o conteúdo do inconsciente fica guardado, mas ele influencia todas as nossas ações. O inconsciente faz com que nós possamos ter esse imenso baú, esse imenso sótão, igual Freud falou, usou a figura de chaminé também. O Freud usou a figura de chaminé para poder explicar que a chaminé seria limpar a chaminé. O Freud usou também isso. Imagine que todos os seus processos mentais vivenciados, desde o período que você estava no útero, porque o inconsciente começa a se constituir no útero, esse inconsciente foi constituído no útero, faz com que você já tenha as suas sensações guardadas. Aí eu estou estudando lá, fazendo o meu doutorado, estou fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem de psicanálise. Aí tem o método ADL, que o Maldavis vai e fala desse período de 40 dias do bebê, que é um período de... O primeiro período que o bebê tem, primeiro ele tem um trauma quando ele sai do útero da mãe. A dor maior que o ser humano tem é quando ele sai do útero da mãe. E esses primeiros 40 dias ele deu o nome da fase libido intrassomática. Que fase é essa? Que fase libido intrassomática é essa? É a fase que faz com que a gente não tenha como representar com palavras as nossas dores. E é o período, até 60 dias de vida, é o período que mais nós precisamos desse cuidado das mães. E vocês acham que todas as pessoas tiveram esse cuidado das mães? Não, não tiveram. Quantas mães não tiveram capacidade de passar para os filhos aquilo que seria real? Aí as fixações, segura essa, gente, as fixações na libido intrassomática vão fazer você desenvolver doenças do coração agora que você é adulto, doença do pulmão, as doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes, elas são símbolos que estão no inconsciente, extremamente recalcado, a gente não lembra, a gente não consegue nem transformar essas dores psíquicas em palavras, e não transformando em palavras, sabe o que acontece? A gente não consegue nem explicar por que nós temos aquelas doenças. E aí, aonde você vai ter a solução dessas coisas? Você vai ter a solução dessas coisas no set terapêutico. Porque se você tem uma doença autoimune, a minha tese de doutorado são sobre doenças autoimunes. Nós vamos falar sobre nós não, né? Eu, a entidade, nós. Eu vou escrever sobre psoríase. Eu vou fazer só um minutinho, gente, que eu não posso deixar... Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Aí, porque os animais entraram aqui, os dois, eles iam derrubar tudo aqui. Ainda bem que fecharam ali a porta. Então, nós temos que transformar as nossas dores até 40 dias de vida, que se chama fixações na libido intrassomática. Você quer aprender essas coisas? Você tem que entrar nas aulas terapêuticas. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com e vem fazer essas aulas terapêuticas com a gente. Dia 11 tem uma aula terapêuticas e nós vamos entender. Então, essas doenças autoimunes têm a ver com as fixações que nós tivemos até 40 dias de vida, que nós não conseguimos transformar ela em palavras. Porque Freud fala que a cura é pela fala. Ah, então eu falo demais, eu tô curada. Não, pode ser que você só esteja fixada na fase oral. 2. Você esteja fixada, porque as pessoas que são fixadas na oralidade sádica, que o Abraham fala isso, o Freud fala isso, o Maldavis que também fala isso, esse psicanalista argentino que comprovou através do seu método ADL, ele comprovou que dá para transformar a psicanálise sim numa ciência, ele comprovou que nós temos que ter essa característica de mudar a nossa vida. Nós não precisamos adoecer. Nós não precisamos adoecer para poder transformar a nossa vida. Nós podemos transformar a nossa vida de uma forma muito mais real, de uma forma muito mais madura no set terapêutico.
nós podemos ter uma constituição muito melhor do que a gente imagina. Então não adianta vocês falarem: ah, Cássia, faz o experimento comigo, porque eu tenho psoríase, então seja eu o meu experimento. Não, eu já tenho as 50 mulheres que eu vou entrevistar para fazer o projeto meu, projeto não, que já está pronto, para fazer a minha tese de doutorado sobre doenças autoimunes. Mas se você descobriu que você tem doenças autoimunes, e eu estou explicando que você, de uma forma inconsciente, você está fixada até 40 dias de vida, você tem que buscar um analista para fazer a análise, para ele poder, junto com você, chegar e acessar de forma inconsciente o local que você está fixada, lá nos seus 40 dias de vida. E aí você vai ter que aprender a deixar de transformar em doença, aquilo que é o que machuca você emocionalmente, porque a doença não deixa de ser um trauma que escorre no corpo. A doença, ela simplesmente, ela é algo que ficou fixado do seu aparelho psíquico, que você não pega, que cérebro é diferente de aparelho psíquico, em fixações de doença. Então você tem que procurar análise. Vou encerrar aqui e agora eu vou falar com vocês sobre as perguntas que foram feitas aqui. Vamos ver. Esses assuntos aí não tem nada a ver com o que eu estou falando hoje. As perguntas que foram feitas. Se você quer se tornar um psicanalista, você tem que ter uma graduação de no mínimo, só um minutinho, gente, só um minutinho. Não deu certo ali, então não preciso me preocupar, não. Já deu certo, que eu estava preocupada que eles estão abrindo a plataforma. Eu vou continuar um pouquinho mais aqui com vocês. Se você quer se tornar psicanalista, você tem que ir lá no site institutocassiarodrigues.com e ver quais são os pré-requisitos. A psicanálise, ela se constitui por um tripé. O tripé psicanalítico que constitui a psicanálise. É isso aqui, ó, um tripé. A formação teórica, você está em análise, depois você atender as pessoas, aí você vai se tornar um aspirante psicanálise, vai ter seus pacientes pilotos e você vai ser supervisionado por alguém. A psicanálise é um saber que é um percurso, ela não é um curso. Nós não nos formamos em psicanalista, nós vamos ser aquelas pessoas que estudam o resto da vida. E cadê o livro? Se você quer realmente entender se a psicanálise cura, compra esse livro do J.D. Násio, porque sim, a psicanálise cura, gente. Sim, a psicanálise, ela vai curar vai entrar em contato com esse nosso iceberg aqui. O iceberg é composto por quê? Aqui é o que está consciente, aqui é o que está inconsciente. No inconsciente tem id, ego, superego, que é a segunda tópica. Aí vou ler aqui para você o que é consciente. Ó, o trio psíquico. Então eu vou começar a ler aqui. Grave isso aqui que eu vou começar a ler. O trio psíquico. Freud indicou... Tirou o som ali. Freud indicou que seriam 3 instâncias da psique, que lidam com forças amorosas, sexuais, pulsões que estão dentro da gente. Nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre pulsão e instinto. Instinto é quando você tem fome. É instinto. Instinto toda a espécie humana tem. Toda a espécie humana. Pulsões só os seres humanos têm. E pulsões são aquilo que nós temos que descobrir no set terapêutico. Aí a gente tem a pulsão que gera vida e a pulsão que gera desejo de destruição. Nós temos esses 2 tipos de pulsões. Mas todas duas impulsionam para a vida. Seja Eros ou seja Thanatos. Todas duas do grego, né? Então... esse conjunto e os mecanismos de defesa, como um iceberg, a mente humana tem grande parte do seu conteúdo escondido e difícil acesso. Então isso aqui está escondido. Agora eu vou ver o que está aqui. O consciente, lugar mais acessível, onde o sujeito, ele lembra sem fazer nenhum esforço. O fato sempre acontece no consciente. Aí o fato, ele grava no pré-consciente, porque a primeira tópica do Freud, ele falou consciente, pré-consciente e inconsciente. E ele foi chegando à conclusão dessa primeira tópica quando ele estava escrevendo ali o livro mais famoso dele, que é Interpretações de Sonhos, que ele lançou em 1900, e é um dos livros mais lidos no mundo.
Aí agora nós vamos falar o que é inconsciente, que é onde estão os conteúdos recalcados, que não estão, eles não estão escondidos da nossa mente, eles estão na nossa mente, só que eles não aparecem a gente pensando assim, conteúdo recalcado, não. Eles aparecem como? Pelos sonhos, pelos atos falhos, pelos xistes, pelos mecanismos de defesa para proteger o ego. Lembra que o ego é a terceira ferida narcísica, quando Freud falou que o ego não era o senhor de si. Quem era senhor de si era o inconsciente. O inconsciente é a parte da psique humana de difícil acesso, que abriga os nossos traumas, nossas memórias esquecidas, os sentimentos reprimidos e tudo o que aconteceu no passado, mas que se manifesta agora. O inconsciente é movido pelo princípio do prazer, ele é regido pela lei do processo primário, ele é atemporal e ele não tem lógica. Vamos entender agora outra tópica que Freud acabou de escrever. O problema é que Freud foi escrevendo até o final da vida dele. Ele construiu 24 compêndios da Imago, onde são vários outros textos, e ele tem textos ainda que nem foram abertos, que tem datas para ser aberto. O que é o ego? O ego é aquele que está em contato com a realidade externa, se desenvolve entre a infância e a adolescência, avalia os desejos e os impulsos do id, os pulsões do id, e podem ou não ser satisfeitos. Lembra que não é o ego não quer dizer que o cara tem ego inflado, não é nada disso, isso é o saber do senso comum, completamente diferente do senso comum. O que é id? Já nasce com o sujeito, é inato, o id nasce com o sujeito, é manifestado por cheios de instinto, aquele que quando você realiza cessa o instinto, e por pulsões. O pulsões, a tradução lá do alemão direto para o português, a gente acaba não tendo, que seria o TRIEB, tribe. Então, faz parte do inconsciente, é responsável por impulsos, desejos e busca o prazer a qualquer preço. Por exemplo, se você tem vontade de comer um pudim, você tem diabetes, problema da diabetes, você vai comer e você vai querer realizar aquele desejo. Então, ele não tem lei, o id não tem lei. Aí surge uma lei que se chama superego, que é a sede da moralidade, da lei, dos nossos ideais, e internaliza desde a infância o que é certo ou errado, segundo a sociedade, mas pode aparecer na forma de proibições e compulsões, porque quando a gente tem três tipos de neurose, a neurose obsessiva compulsiva, a neurose que a gente adoece e a neurose fóbica, são as três formas que a gente transforma os nossos traumas, os nossos sintomas, os nossos recalques, a gente pode transformar em doenças, a gente pode transformar em medos e a gente pode transformar em atos de repetição. Então, ora a gente transforma aquilo que nos machuca em doença, ora a gente transforma aquilo que nos machuca em umas fobias, ora a gente transforma aquilo que nos machuca nas neuroses obsessiva-compulsivas. E aí ela sofre ainda a culpa, porque quando a gente não introjetou bem o superego, o nosso superego é o superego dos nossos pais. Se você observar, nós somos iguaizinhos aos nossos pais. Todos os valores morais e éticos, lógico, se você foi criado pelos seus pais, né? Óbvio. Então, nós introjetamos aqueles valores dos nossos pais. O superego é o superego dos nossos pais que é introjetado. E quando o superego é introjetado na gente, a gente tem um declínio no complexo de Édipo e a gente fez o corte da castração. O corte da castração faz com que torne nós neuróticos. Aí a gente está em contato com a realidade e a gente tem um corte feito da castração. E esse corte da castração é algo bom, é viver as frustrações, é ouvir o não. Pessoas que não fizeram o corte da castração, elas não suportam, elas não sabem lidar com frustração, aí elas crescem e ficam muitas das vezes fixadas na fase oral, na fase anal ou até na fase fálica. Então, por que eu criei as aulas terapêuticas? Porque eu acho que a nossa saída emocional é entender essas 4 fases que nós temos: oral, anal, fálica e o complexo de Édipo. Se a gente entende essas 4 frases, a gente dá conta de amadurecer psiquicamente, a gente dá conta de sair daqueles montes de situações que a gente tem, angústia, ansiedade, melancolia. E eu não estou falando de transtorno, eu não estou falando das suas patologias do DSM-5, eu estou falando das psicopatologias da vida diária.
Se você não pode nunca estudar psicanálise, se você não consegue, você não tem como pagar os R$ 500, nem pagar depois, em 6 meses estudando comigo, você já tem que começar a fazer a terapia, porque é o tripé que constitui o psicanalista. Compre esses 2 livros da Imago, compre o Compêndio 7, que fala dessas fases psicossexuais, e compre a Psicopatologia da Vida Diária, que Freud escreveu em 1901. Confesso a vocês que quem nunca leu Freud, quando lê, não consegue entender nada, porque Freud não é uma leitura fácil, Freud é uma leitura bem difícil, mas se você, porque nós temos o senso comum que explicam tantas teorias de forma erradas, e quando você começa a ler Freud, você tem a impressão que Freud que estava errado, mas na verdade é o senso comum que explicou errado. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, rapidinho. Todas as perguntas não tem nada a ver com o tema que a gente está falando. Se você quer se tornar um aspirante de psicanálise e começar nessa turma de junho, eu tenho muita felicidade de dizer para vocês que a psicanálise é uma das profissões que mais está crescendo. Mas não busca uma escola, não estou falando para você vir estudar comigo não, que comigo a minha formação em psicanálise dura 40 meses. Não vai se enganar não, achando que você vai aprender em 2 anos, 3 anos. A psicanálise é muito difícil de aprender. Você tem que saber que você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que fazer análise, porque o psicanalista, ele não adianta, que ele não vai além daquilo que foi nele. A gente só consegue ir além nos pacientes quando a gente foi além na gente. Senão, a gente não consegue resolver essas questões. Nós temos que nos resolver. Peraí só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Ei, cadê? Eu tô aparecendo aí? Gente, eu não me vejo na Hangout, eu não me vejo. Vocês também não estão se vendo, não? Ei, eu tô perguntando, alguém quer me responder? Se você apertar na sua fotinha que aparece em cima, ela aparece o quadrado pra você. Que fotinha? Cadê Renan? Daniel, cadê Renan? Que fotinho? Renan tá aqui junto com a gente. Tá não, ele não tá na sala. Manda ele botar minha foto aparecer. Ô Daniel, quem entrou com a sala aqui? Foi o Renan que entrou no seu computador e entrou com a sala. Vou falar pra ele agora. Mas apareceu minha fotinha aqui. Renan, bota minha foto aparecendo aí. Eu quero ver minha imagem. Por que tá dando microfonia? Fecha seu som aí, Daniel. Peraí. Por que tá dando microfonia? Renan, faz os testes aí enquanto eu acabo a live aí. Tá dando microfonia, hein? Eu tô vendo. Ai, gente, hoje tem uma nova plataforma e tá dando problema, então eu vou ter que ir lá resolver, porque não sei o que tá havendo, e tem um novo grupo, a gente vai fazer pela Hangout hoje, a gente vai testar a Hangout, porque segunda-feira tem 2 turmas, amanhã tem 2 turmas. Só um minutinho. Renan, Oi. por que está dando microfonia? Tô vendo, cara. Tá, então fecha meu som e bota minha imagem aparecendo aí na tela. Eu vou acabar a live aqui, já volto. Tira o som aí. Tira o som de vocês também. E resolve isso aí, tá, Renan? Problemas. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu resolver. Se você quer saber da fase fálica, você tem que fazer as aulas terapêuticas. Ficamos fixados na fase antes do 40 dias, quando temos doenças autoimunes, doença do coração e doença do pulmão. São as fixações na libido intrassomática. Deixa eu ver mais perguntas aqui.
Não, a obesidade é muito mais complexa que isso. Não é só porque come demais. Porque às vezes o comer é outras coisas. Se você quer se tornar psicanalista, você não vai ter a resposta das coisas, porque os psicanalistas não têm as respostas das coisas. O Martins, não é porque microfonia, não é porque a gente estava com 2 microfones, não, sabe por quê? Eu tô com um microfone só, eu só tô aqui na tela. Gente, como vocês são metidos a saber das coisas. E tá dando microfonia na minha voz. Eu não tô com 2 microfones, gente. gente. Hoje é a primeira vez que a gente tá usando a Hangout. E aí eu quero descobrir. Deixa eu ver aqui. Se tem mais perguntas aqui. Não, ansiedade não é doença. Vou falar ansiedade, estão perguntando se a ansiedade é doença autoimune. Não, a ansiedade não é doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes mais comuns? Lúpus, a lúpus de pele ou a lúpus sistêmicas, retocolite ulcerativa, tireoide de Hashimoto, esclerose múltipla, vitiligo, doença de Joubert quando você não tem lágrima, fibromialgia, diabetes mellitus, acho que também é doença autoimune. Nós temos 90 doenças autoimunes, mas obesidade não é doença autoimune, sabe? Então, gente, vocês têm que... Se vocês não têm como estudar, fazer o curso, porque a mensalidade é R$500, e depois que você estiver no 6º mês, você tem que pagar a mensalidade mais a terapia, que é 450, você compra livros para você estudar, para você, ou faça terapia, ou busque terapias para você fazer, porque a única coisa que você não pode ficar é do mesmo jeito, porque o tempo vai passar e você vai envelhecer, porque o tempo passa, todo mundo envelhece, e sua vida não vai sair do lugar. Então você tem que tirar a sua vida do lugar, você tem que fazer a sua vida sair do lugar para você melhorar, tá bom, gente? Beijo no coração. Vou pra lá porque eu vou ver o que está acontecendo. Tchau, gente.